Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode calcular o custo dos produtos vendidos, né, o famoso CPV, através do método de absorção. No custeio por absorção, todos os custos de fabricação, tanto os custos diretos quanto os indiretos, eles são absorvidos pelos produtos fabricados. E aí a gente vai utilizar aqui um exemplo simples para a gente poder ilustrar como funciona o custeio por absorção. Aqui tem alguns dados, né? Eu supus uma fábrica aqui que produz um único tipo de produto, e aí a gente tem os seguintes dados abaixo que a gente pode utilizar. Primeiro, os custos fixos de fabricação. A gente tem um valor aqui de 10 mil, então o custo para manter a fábrica e tudo mais que está aqui incluído nesses custos fixos aqui que estão diretamente ligados à produção, são 10 mil. Também temos o custo variável de fabricação, que isso influi na quantidade de unidades que você está produzindo. Então, quanto mais você produz, mais você vai gastar. Então, aqui a gente tem 5 por unidade que a gente produz. Mais embaixo, a gente tem a quantidade de unidades produzidas, que a gente, nesse caso aqui, foi 1000. A quantidade de unidades vendidas. O custo dos materiais diretos. Então, cada unidade tem pelo menos os R$10 diretamente incluídos, né, no seu preço. E a mão de obra direta, né, que quem está produzindo os produtos ali, a gente tem 15 por unidade produzida. Aqui do lado eu coloquei as abreviaçõezinhas para facilitar na hora do nosso cálculo com as fórmulas, fica mais fácil identificar desse jeito aqui. No nosso primeiro passo, a gente precisa encontrar o custo total de fabricação, para ir lá na frente a gente chegar no custo de produtos vendidos. Esse custo de fabricação, a gente consegue obter ele através de uma fórmula simples, com dados que a gente já tem aqui, né, que a gente já disponibilizou aqui mais atrás. Primeiramente, a gente tem o custo fixo de fabricação, que aqui no nosso caso a gente usou 10 mil, mais os custos variáveis de fabricação, que aí a gente aqui tem um total por unidade, né, que a gente tem 5 por unidade, vezes a quantidade de unidades produzidas, que a gente tem como 1000 aqui. Então a gente tem o custo variável aqui, né, nessa multiplicação aqui, a gente tem o custo variável total nessa produção de 1000 unidades, que é igual ao CTF. Então o CTF, né, aqui abreviando as coisas, a gente obtém que o CTF aqui nesse caso é igual a 15 mil. Seguindo então no nosso segundo passo, a próxima coisa que a gente precisa calcular, né, a gente precisa determinar, é o custo total dos produtos acabados que estão disponíveis para venda, né? A gente determina isso como CPA, né, eu marquei aqui. E o que é o CPA, né? O CPA a gente pode colocar que ele é igual ao custo de materiais diretos, que aqui no nosso caso a gente tem 10, né? Olhando aqui de novo, voltando aqui ao custo de materiais diretos, são 10 por unidades. Como a gente tem esse valor por unidade, a gente precisa multiplicar pela quantidade de unidades vendidas. Então a gente multiplica por 1000. A gente vai obter os 10 mil aqui. Somando junto, né? A gente, antes de avançar, a gente soma tudo. Então a gente tem a mão de obra direta, que aqui também no nosso caso a gente tem o valor por unidade, então a gente precisa multiplicar para chegar no total, né, na produção total. No nosso caso aqui são 15 vezes a 1000 unidades e obtenho 15 mil. E por último, a gente soma com o número que a gente acabou de obter, que é o custo total de fabricação aqui de 15 mil. Somando aqui tudo, né, coloca aqui no final, a gente tem que o CPA, né, ou o custo de produtos acabados, é 10 mil mais 15 mil mais 15 mil, ou seja, 40 mil. Por último, e não menos importante, na verdade é o mais importante, o que a gente pode calcular o custo do produto vendido através do método de absorção. Também funciona como uma formulazinha básica, e eu vou explicar como é que ela funciona aqui. O CPV seria o custo total dos produtos acabados que foram vendidos durante o período especificado. Então, inicialmente, a gente tem o CPV, que é igual ao custo total dos produtos acabados, né, que a gente já calculou aqui atrás, né, deixa eu mostrar aqui, o CPA está aqui embaixo, né, 40 mil, menos
a quantidade de unidades produzidas subtraído da quantidade de unidades vendidas. E isso a gente multiplica por custos variáveis na fabricação, que a gente também tem aqui como dado inicial, né? Aqui, ó, a gente tem 5 por unidade. Então vamos calcular. Aqui a gente tem o custo total dos produtos acabados, que a gente definiu, né, já, que é 40.000 aqui no nosso caso, no nosso exemplo, menos as unidades produzidas, que foram 1.000 unidades produzidas, menos 800 unidades que foram vendidas. Isso a gente multiplica pelo custo o custo variável de 5 por unidade. Então agora a gente pode avançar nesse cálculo, né? Então a gente tem o 40.000 menos, aqui a gente soma dá 200 vezes 5. Nisso a gente vai obter 40.000 menos 1.000, que é igual a 39.000. E isso aqui a gente define como CPV. Agora, só para finalizar nossa atividade, né, nosso exemplo, eu vou sumarizar tudo aqui numa tabelinha para vocês. Então aqui, nos custos totais de fabricação, a gente tem os custos fixos, que a gente somou, né, a gente descobriu que era 10.000. Também temos os custos variáveis, né, que aí é por unidade. Aqui no caso, né, calculou após a multiplicação pela quantidade de unidade, a gente obteve o valor de 5.000. E os custos totais, né, somando isso, a gente obtém 15.000. Os custos diretos por unidade, né, então a gente aqui sim, só pela quantidade pelo valor por unidade, a gente tem um total de 25, que aqui no caso é o 10 mais 15. O 10 dos custos de materiais diretos e o 15 da mão de obra direta, né, só dos itens diretos no produto. Depois disso a gente tem o custo total, né, dos produtos acabados aqui, que a gente pode colocar direto aqui no final, né, como 40.000, que a gente calculou e obteve ele. E por final, o custo dos produtos vendidos, que foi 39.000.